E aí, pessoal, estamos aqui na Feira Superpet 2023 e eu estou aqui com o André Sano, do Instituto Admax, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o início desse instituto, né? Porque fazia parte do Instituto Magnus. Me explica um pouquinho isso. Certo. Assim, o Instituto Admax, agora ele veio para somar diversas ações sociais que a Admax já desenvolve. Tá. Né? Então o Instituto Admax engloba o Instituto Magnus, que é o Centro de Treinamento de Cão-Guia, e outras ações sociais que a Admax desenvolve. Então nós temos programas sociais voltados para idosos carentes, pessoas e animais com deficiência. Tudo isso agora se somou, se juntou e virou o Instituto Admax. Quais são os destaques aí? Os destaques que eu daria, né? A gente tem diversas ações. Eu gosto de falar sempre que a Admax ela tem um propósito. E a gente se baseia nesse propósito para desenvolver os nossos programas sociais. O propósito da Admax é amparar idosos carentes, pessoas e animais com deficiência. Então é baseado nisso que a gente vai desenvolvendo os programas e ajudando esse público que a gente se dispôs a ajudar. Então nós temos o Centro de Treinamento de Cães-Guias, que treina cães-guias para serem os olhos de deficientes visuais. Então nós doamos esses cães para serem os guias desses usuários de cães-guias. E também agora a gente já entregou, né, no caso, 7 cães de assistência e 60 cães-guias. E os cães de assistência também tá ganhando uma força maior. Então a gente vai também formar cães para autistas, pessoas autistas. Legal. Isso é uma das ações sociais que a Admax desenvolve, né? Mas a gente tem outras também. Então, voltada para pessoas idosas, por exemplo, nós temos um programa social chamado Nutrindo Amor, onde a gente distribui fraldas geriátricas para asilos do Brasil todo. Então, a gente utiliza a força comercial que a Admax tem, que está em cada ponto do Brasil, e os representantes que estão nas suas localidades indicam para nós quais casas de repouso mais estão precisando de ajuda. E a gente vai lá e faz uma doação de fralda geriátrica. Temos também ações voltadas para pessoas com deficiência. Então, além do Instituto Admax, do Centro de Treinamento de Cão-Guia, nós também ajudamos instituições que cuidam de pessoas com deficiência. Então, a Admax doa um valor mensal para essas instituições continuarem o trabalho delas, né? Não só instituições, mas grupos. A gente está em Campinas aqui. Campinas, por exemplo, tem um grupo de ciclista que leva pessoas com deficiência visual para andar de bicicleta. Eles têm umas bikes adaptadas com 2 lugares. Então, uma pessoa vidente é o guia e a outra pessoa com deficiência visual fica atrás e eles passeiam ali no taquaral. Quer dizer, permite que a pessoa, mesmo com deficiência visual, consiga andar de bicicleta. Consiga andar de bicicleta e faz essa inclusão social também. Então é um grupo que nós ajudamos. Legal. E assim tem diversos. Aqui perto de Campinas eu posso citar Vocês são aqui de Campinas? Nós somos de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora. Salto de Pirapora. Mas aí as instituições são espalhadas. São no Brasil todo. Eu estou citando Campinas só para ter uma noção aqui, de região. Tá. Exatamente. Mas nós ajudamos a APAI de Goiânia, por exemplo, tá. a APAI de Salvador, vamos começar a ajudar, instituições que cuidam de pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física. Então a gente ajuda isso no Brasil todo, tá? Nós ajudamos também algumas pessoas que chegam até a Admax, sabendo dessa responsabilidade social que a Admax tem, chegam até nós alguns pedidos de cadeira de roda, por exemplo, aparelho auditivo, órtese. A gente analisa os pedidos que chegam, né, vê a condição financeira da família, a condição da Admax em poder realmente fazer essa ajuda, e a gente ajuda as pessoas que estão precisando e chegam até nós com essa necessidade. Legal. Quer dizer, então as pessoas podem entrar em contato, as instituições podem entrar em contato com vocês, que aí vai ser analisado. Isso, vai ser analisado, se couber no nosso programa, se a gente tiver com a verba naquele momento, a gente ajuda sim. Se não tiver no momento com uma verba, a gente vai analisar, tá ali no nosso radar e possivelmente, futuramente, a gente pode ajudar. Legal. Tá? Outra ajuda que a gente faz, que acho que é muito interessante, é voltado para cães com deficiência. Então, algumas famílias carentes têm cães com deficiência ou gatos com deficiência, e esse tipo de animal, esse perfil de animal, demanda vários cuidados, não só a alimentação, né? Mas demanda também tapete higiênico, fralda, alguns tratamentos de fisioterapia. E para tirar o peso que tem no orçamento da família, né, para diminuir um pouco esse custo,
nós fornecemos uma alimentação para esse animal. Então a gente alimenta também cães com deficiência de famílias carentes. Né? Temos toda uma mecânica para entrar no programa, mas assim que o animal é cadastrado, a gente passa a alimentar esse animal também com fórmula natural. Que legal. E também, voltado para cães com deficiência, nós ajudamos a entregar cadeirinha de rodas para cães que estão precisando. Então, por exemplo, nós temos um parceiro que fabrica cadeira de roda e a gente doa para esses animais que precisam, tá? Ou então, nós temos parceiros que orientam como cuidar de cães com deficiência, tem todo o know-how nesse mundo de pets com deficiência, e eles sabem o pet que foi reabilitado numa região ou veio a falecer e a cadeirinha ficou obsoleta, e outros pets que estão precisando em outra região. E a gente ajuda a fazer essa logística de entrega. Então é uma outra ação social que a gente tem, que a gente chama de Fórmula do Bem. A gente incentiva a adoção de animais com deficiência também. Nós temos times de paradesporto. Paradesporto são modalidades esportivas praticadas por pessoas com alguma deficiência, né? Que a gente também patrocina. Então, futebol de amputados, futsal de síndrome de Down, futebol de cegos, vôlei sentado, goalball, todas essas modalidades, alguns times, nós também patrocinamos. O Reabilitacão, que inclusive nós vamos receber um prêmio aqui de responsabilidade social, baseado nesse programa. O Reabilitacão, ele trabalha com alguns presídios no Brasil, na verdade 3 que eu conheço até agora, tem canis, onde presos do regime semiaberto trabalham cuidando desses cães, limpando os canis, e essa parte de ressocialização que o cão traz para o presidiário faz com que o presidiário tenha remissão de pena, ele possa ingressar no mercado de trabalho um pouco mais fácil, porque ele aprende banho, tosa. A gente ajuda esses projetos com ração, fornecendo ração para que eles continuem. O leque é muito grande. Tô vendo. Fora outras ações que a gente desenvolve, por exemplo, calamidades públicas. A gente ajudou, por exemplo, São Sebastião, o litoral norte, quando teve um desastre, nós doamos rações para grupos que estavam resgatando os animais. Que nesse caso os animais também ficam ali em situação de vulnerabilidade. Exatamente. Né? Então... Voltado para a causa animal, né? Eu acho que eu acabei nem falando, é o nosso ramo de atividade, mas a gente também ajuda ONGs e protetores da causa animal, né? Não poderia deixar de ajudá-los também. Nós temos um programa chamado Lojista Solidário, onde a gente transforma um lojista parceiro nosso em ponto de arrecadação de ração, une forças com a comunidade arrecadando ração, a gente não exige marca, então pode ser de qualquer marca. Nós fazemos as ações sociais mesmo para ajudar, né? E depois a gente faz um evento no final dessa campanha de arrecadação, um evento de adoção de pets, e a Admax entra com mais uma doação de ração. Então, assim, nós temos um leque bem amplo de ações sociais, não só envolvendo cães e gatos, que seria o nosso ramo de atividade, mas também envolvendo o nosso propósito, que é idosos carentes, pessoas e animais com deficiência. Me fala um pouquinho assim, sobre a importância assim, dessas ações. Como você falou, são muitas coisas, são várias frentes, né? Dar esse retorno tanto para as pessoas quanto para os animais, também são o nosso foco aqui, né? Eu gosto de falar de duas coisas quando a gente entra nesse assunto, né? Tem uma outra ação, por exemplo, que eu não falei, e aí eu vou, inclusive, já falar dela, é a pet terapia. Existem grupos de pessoas voluntárias que levam os seus animais que têm bom comportamento para asilos, hospitais, orfanatos, para fazer uma pet terapia com aquelas pessoas. A gente também apoia esses grupos. E aí um dos casos que eu vou contar aqui, eu acho que demonstra isso. Porque assim, a gente tem indicadores, né? Números. Então o número de instituição que a gente ajuda, a gente tem a quantidade de quilos que a gente doou, que já ultrapassa 700 toneladas, número de pessoas, cadeiras de rodas que a gente doa, mas assim, esses são indicadores legal para a gente saber que a gente está ampliando e atingindo mais pessoas. Mas o que importa para a Admax mesmo é como que essas pessoas são beneficiadas com tudo isso que nós fazemos. Né? Uma história que eu gosto de contar, né? Dentro de várias que eu presencio ou que me contam diante dessas ajudas que a gente faz, é um grupo de pet terapia que eu fui acompanhar no Rio de Janeiro.
e a gente estava fazendo a pet-terapia numa ala de pacientes terminais de câncer. Então, quem estava nessa ala de paciente terminal, de lá não sairia mais, né? E a gente tinha pessoas de todos os tipos lá, acamadas, bem debilitadas, pessoas jovens, né? Que você até fala, nossa, não acredito que está aqui nessa ala. E aí a gente entrou num quarto de uma mulher bem acamada e colocamos os cães ali na cama dela, ela não esboçava reação nenhuma. E quando a gente saiu, o filho dela veio até nós agradecer a visita. E aí ele falou assim, ó, muito obrigado pela visita, porque toda vez que a gente vem aqui, a nossa mãe não esboça reação nenhuma, porque o estímulo é sempre o mesmo, a voz é sempre a mesma, o cheiro. E quando vocês trouxeram animais aqui, que tem um outro cheiro, uma outra energia no ambiente, ela deu aquele aperto de mão no filho dela, que para ele foi o suficiente de falar assim, minha mãe está aqui ainda comigo. Então eu gosto de falar esse exemplo para mostrar que a gente ajuda esses grupos a conseguir dar qualidade de vida não só para os enfermos, para os idosos, mas para toda a família, né? Porque é uma qualidade de vida que eles estão esperando, de repente eles não conseguem um tratamento, ou então estão sem esperanças. Esses grupos, seja a pet terapia, seja uma instituição que cuida de pessoas com deficiência, estão lá justamente para dar esse amparo. E a gente, enquanto empresa, iniciativa privada, nós estamos lá para ajudar e incentivar que eles trabalhem mais ainda e possam beneficiar mais pessoas ainda. Legal. E a gente vê que nessa parceria de pets, humanos, o resultado é sempre muito melhor, né? Sim, com certeza, né? Já é comprovado cientificamente o benefício que o pet traz para o ser humano, né? Tanto seja a pet terapia ou então um cão de assistência, o benefício é inúmero, né? Então, quando a gente une essas duas frentes, humanos e animais, eu acho que a gente consegue uma grandeza bem maior nas ações. Quem quiser fazer o bem não precisa doar um produto ou doar um dinheiro. Você doar o seu tempo, você doar o seu abraço, o seu ombro amigo, já está ajudando quem mais precisa. Gosto de mostrar as ações sociais que o Instituto Admax desenvolve para que seja um exemplo para mais pessoas e mais empresas fazerem o mesmo, né? Quer dizer, não é só o trabalho de vocês, é realmente inspirar os outros. Exatamente. E quanto mais empresas estiverem fazendo isso, melhor. Já me perguntaram esses dias, você sabe o que a concorrência faz? Eu sei o que elas fazem. Eu gosto do que elas fazem, tanto concorrente ou não, e quando vem perguntar para mim, como que eu posso fazer mais? A gente ajuda também. A gente não tem travas, né? Quanto mais pessoas fizerem o bem, mais pessoas serão ajudadas. A Admax não consegue ajudar todo mundo que ela gostaria de ajudar. Nenhuma empresa vai conseguir. Então, quanto mais empresas fizerem isso, mais pessoas vão ser ajudadas. Legal. E, quer dizer, é um passo importante vocês estarem à frente nisso também, né? Vocês estão promovendo, né, o trabalho do Instituto Admax aqui na Superpet, né? Aqui a gente está com o stand da Fórmula Natural, né, que é uma das marcas da Admax. Aqui na feira não está especificamente para isso, né? Nós temos lançamentos de produtos, embalagem e tudo mais. É muito legal porque assim, eu que estou aqui na feira, muitos lojistas, parceiros nossos, sabem do que a gente faz no social e quando me conhecem, eu consigo falar um pouco mais ainda do que eles já conhecem, brilha os olhos ainda mais. Quando a gente encontra parceiros que estão na mesma sinergia que a Admax, isso cria uma parceria que não tem limites, né? E é fundamental, né, abrir isso para outros lojistas, para os consumidores também, né? Sim, exatamente. Entender o papel aí da empresa, que são os seus produtos, mas também são outros, né? Como você bem falou aqui. A união de forças é que vai mudar a vida para o melhor, né? Então é isso que a gente tem que fazer, unir cada vez mais. Legal, perfeito. Só para finalizar, claro. A Admax começou com o Magnus Visita, que é o nosso embaixador, o Bernesse, visitando as instituições, e hoje a gente tem toda essa gama de programa social que a gente desenvolve. Então, assim, a gente nunca deixa de ajudar uma pessoa que a gente começou a ajudar, um público, né? A gente sempre vai agregando mais ajudas. Então, o departamento de ações sociais da Admax, Marco Social, está crescendo cada vez mais e justamente para poder ajudar cada vez mais pessoas. Que continue crescendo. Tem muita gente para atingir, como muita você falou, muita gente precisando. Exatamente. Tá certo. Parabéns realmente pelo trabalho de vocês, muito legal, e obrigada por compartilhar aqui
Tenho certeza que todo mundo aí vai se interessar bastante em saber também. Eu acho que quem quiser conhecer mais a fundo ainda o nosso trabalho, tanto social quanto de produto, né, os nossos produtos que temos aí à disposição, pode entrar no Instagram, né, que é @Instituto Adimax. Lá vão ter todas as ações sociais que a gente desenvolve. Quem quiser fazer parte, quem conhecer uma instituição que está precisando de ajuda, pode mandar para a gente que a gente vai avaliar as demandas e, se for possível, nós vamos intervir da melhor forma. Ótimo, muito obrigada, viu? Obrigado. É isso, pessoal. Tchau, tchau.